Quando eu comecei fazendo, ninguém comprava quadro, não. Nem Guignard vendia. Quer dizer, na época a gente fazia por amor à arte, por instinto de beleza, fome de beleza, de amor à arte. Você gosta de se colorir com roupas, com joias. Né? Se seu mundo ficar cinza assim, 10 dias, é suicida. Sem cor nenhuma, tudo cinza, o povo calado. Né? A cor é necessária, é luz, aqueles raios de luz, luz branca, tá, decompondo. Sem luz não, ninguém vive, não. Eu nasci na Polônia, assim, com pincel na mão. Na Polônia era uma cidade pequena, e a minha aldeia, e era ucraniana, que virou Polônia com as guerras. Né? E lá tinha muito pássaro, muito as florestas, e muitas plantações de trigo, de batatas, beterrabas. Era uma região agrícola. E eu era menino lá. Muito frio, e muito gelo, né? Os trenós, né? Com cavalos. O inverno era ruim. Era eu, minha mãe, meu pai estava aqui. Quer dizer, meu pai passou a Primeira Guerra Mundial lá e veio para o Brasil, depois voltou, viu notícia de guerra, voltou para o Brasil e nos trouxe para cá em 1936. Meu pai estava aqui, né? Ele trabalhava aqui como mascate, vendendo gravatas, algumas casemiras, né? A prestação. E viemos para cá porque ele estava aí. Eu cheguei aqui, eu estava entendendo nada. O português eu não entendia nada, né? Então, eu comecei a estudar, né? Estudar, primeiro com a professora, não sei se aprendi alguma coisa com ela lá. E depois entrei na escola, grupo. Aí eu comecei a aprender, assim, eu tinha uma professora chamada Dona Laura, muito bonita, né? Ela tinha uns anéis, batia na cabeça dos meninos. E essa Dona Laura, ela fazia uma composição, eu escrevia denominador, eu escrevia denominador. Não estava entendendo o que era denominador, né? E assim passou. Eu fiz depois curso de admissão no ginásio Anchieta e passei em primeiro lugar. Eu passei em primeiro lugar, porque ela tinha um livro chamado Antologia Contemporânea e eu quase decorei o livro, porque trechos de Rui Barbosa, Coelho Neto e Machado de Assis. Eu decorei vários trechos. E aprendi a falar português mais ou menos bem. Na época, as crianças cantavam hino nacional de noite na rua, como diversão, né? E eu entrei na brincadeira, jogando bolinha de gude com os meninos, né? E eu não tinha... Era menino, quer dizer, 8 anos em diante, então não tinha muita coisa para contar, não. Eu entrei na escola de medicina, eu fiz 2 exames lá. O primeiro eu não passei. Depois estudei lá mesmo, um ano, preparando para o vestibular. Aí eu passei. Eu fui estudar medicina, eu queria ser escritor, sabe? E a medicina eu achei que dava mais campo para literatura. E
Depois do seguinte, eu estava inclinado a estudar arquitetura. Mas eu tive uma espécie de intuição de que fazendo arquitetura na época eu podia ter um problema nas mãos. E isso não ia me possibilitar fazer arquitetura. E eu tive esse problema, dor num dedo, sem parar, mais de 20 anos. Meu pai foi operado de úlcera e ficou 3 meses deitado em casa e com icterícia, né? E eu já estava, acho que no primeiro ano, não sei. E aí a escola pagava, né? Mas eu ia parar de estudar, porque não tinha meio de pagar, não, ele deitado lá. Mas nessa inteirinha a escola federalizou. Aí eu não tive que pagar mais, só tinha que pagar a matrícula. Aí eu continuei estudando. Trabalhava um pouco com retoque de fotografias. Ele tinha um ateliê lá ele era fotógrafo, bom fotógrafo, Rabichon Timofei. Ele tinha, eu chamava ele tinha um outro nome aportuguesado. Mas a gente trabalhava lá, retoque de retratos ovais coloridos, né, com pastel. É um trabalho chato, complicado. Leva anos para aprender. Trabalhei alguns anos com isso. Depois eu parei, estava estudando medicina. Depois de formado, eles começaram a me procurar. Eu fiquei 5 anos no interior, né? Assim, Barão de Cocais, Caeté, trabalhei em companhia metalúrgica e fui diretor clínico da Santa Casa em Caeté. Mas pintava de vez em quando. Desde criança eu gostava de desenhar, sabe? E eu tinha fome de beleza, tá? Fome do que é bonito, né? Gostava de figurinhas, de chocolate, né? Mostrando lá. E cheguei a encher um álbumzinho, né? E eu li no jornal uma vez que a prefeitura oferecia 20 vagas para estudar com Guiar no parque, para operários. Eu fui lá, eu levei uns 20 desenhos, uns aquarelinhas, mostrei para a Edith Beringer, assistente do Guiar. Ela falou, senhor, não precisa entrar aqui mais não, o senhor já é artista. Ela falou isso, mas eu não acreditei nela, não. Eu tinha uma moça lá, eu fiz um desenho lá no papel, ela me pediu para ela. Eu dei. Alguma coisa, essa assistente tinha razão. O Guiar era um pintor que veio, acho que em 29, ele veio da Europa. Ele nasceu em Nova Friburgo. A mãe dele era casada com um conde alemão, que gostava de cavalos e jockey. Então tem até algum quadro de jockeys, né? A mãe dele era casada com um barão ou conde, sei lá, alemão. Levaram ele para a Europa. E o Guignard não queria fazer, como é que se chama? Ele não queria seguir as coisas, ele queria pintar. Então estudou na escola lá, não sei se é de Munique, uma escola de arte. E acho que ele tirou o primeiro lugar do negócio. E depois veio para o Brasil 20 anos depois, acho que em 29, e ficou aí. Juscelino trouxe ele para cá, ele deu aula lá no Rio. E aqui ele ficou. Quando eu entrei na escola, estava lá o Guignard pintando. Eu vi ele pintar algumas vezes. Eu entrei na escola em 46.
Ele era muito simples, muito simples. Ele era um jeito magnético, sabe? Apesar de feio, com o lábio leporino, e ele é meio excitado, ele conversava, ficava andando em volta de você, falando, com a voz que você não entendia bem. Então, mas era um jeito bom, um jeito assim, todo mundo gostava dele, era um jeito pai de todos, mais ou menos. Para o Chanena era uma espécie de pai ideal. As aulas na escola do Guiar eram livres. Ele dava uma prancheta de madeira, punha um pedaço de papel desse tamanho assim, e um lápis duro para você ir no parque e desenhar. Né? Então, os alunos iam para o parque, faziam um desenho das árvores, lá, escolhiam a sua coisa. Depois ele, às vezes, já juntava os desenhos, dava uma cruzinha, duas cruzinhas ou três, se era bom, melhor ou ótimo, né? Quer dizer, mostrava. E dava, às vezes tirava de livros de arte, reproduções, pendurava na parede de Van Gogh, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, Rafael. Os alunos têm uma ideia uma ideia de arte, né? Se você fazia um desenho parecido com Van Gogh, ele te mostrava o Van Gogh. Então você tinha uma ligação assim. Tinha um rapaz lá que fazia 7 anos, fazia uns desenhos parecendo Miguel Ângelo. Um gêniozinho, né? E quando pintava um quadro, parecia o Guiar. 17 anos. Depois, passaram os anos, eu encontrei ele na Afonso Pena, no Café Pérola, que agora é outra coisa. Ele perguntou, você está pintando ainda? Não, eu comprei um armarinho maior. Ele me disse que mexeu com isso e não estava pintando mais. Quer dizer, um gênio perdido. Quando eu entrei na Escola Guiar, estava lá Mário Silésio, a Maria Helena Andrés, a Ione Fonseca, estava lá a Milka, o Farnese, tinha um moreno lá do Rio, sendo Salvador Dali, Holmes Neves. O lazer, eu não tinha muito lazer não, porque eu não tinha dinheiro. Meu pai era pobre, sabe? Eu nunca tinha dinheiro. E o lazer era, eu ia na escola, às vezes eu fazia medicina e no parque, né? Eu saía da escola de medicina, passava pelo parque, que era o caminho, né? E ficava lá, assim, olhando os meninos desenhar lá. Quando o Guiar chegava, eu caía fora, porque ele tinha ciúmes das meninas. Eu não abandonei a medicina nem a pintura. Como é que abandona a medicina? Eu posso não trabalhar em medicina, não dar receitas ou não ganhar com isso, porque a pintura avançou mais, né? Então ficou mais cômodo para mim pintar do que ficar atendendo doentes 3 da manhã com um derrame cerebral e outras coisas. Não, depois de formado, eu trabalhei 10 anos. Aqui, 5 anos no interior e 5 aqui. Eu tenho um ateliê psíquico e um ateliê físico. Nada ficou de lado, não. Guiar nunca foi meu professor e eu nunca fui aluno. Você está entendendo? Eu não me considero pintor, não. Tem gente que considera, eu sou artista, né? Eu sou pintor. Eu não me considero, não. Acho que eu me considero mais médico. Pelo fato de me considerar mais médico, não quer dizer que eu tenho que estar trabalhando em medicina. Eu leio sobre medicina todo dia.
chega revistas, tudo. Eu leio alguma coisa. Eu sou um médico parado, né? E eu sou um pintor artista. Não sou pintor, não sou artista. Entendi. Pintor tem milhares, milhões, né? Artistas são poucos. Acho que eu era bonito e todo mundo me paquerava. As mulheres me paqueravam. Você Tem tinha uma gente sorte. que casa à toa porque não, ele é tão chato que todo mundo foge dele, né? Então ele é doido para casar. A primeira mulher que ele encontra, ele dá corda a ele casa. Se eu tivesse casado, eu já, com filho, eu já estava morto. Tem que ganhar muito e trabalhar muito, né? Eu já estava morto. Eu sempre tive uma namorada, nunca fiquei totalmente só. Eu sou um sujeito eleito. Eu estava andando numa época quando tinha 30 anos, todo mundo falava assim, pra você casar, já casou? Você deve sofrer isso atualmente, porque as coisas se repetem, né? Já casou, vai casar, e não casou ainda, que isso, vai ficar para assistir. Aí, aquele negócio badalando na minha cabeça, e eu ia trabalhar em Barão de Cocais, com companhia metalúrgica lá. Então, casou, não casou? Aí eu pensei, pá, eu não sou obrigado a casar, não preciso casar. O dia que eu quiser eu caso, mas vá a merda tudo, eu não caso mais. Né? O dia que eu quiser eu caso, ninguém tem nada com isso. A primeira exposição que eu fiz foi na União Israelita, né? Alguns amigos e estudantes promoveram, trouxeram uma garrafa de gin, uma garrafa de uísque, fizeram aquela festa, né? Veio umas 500 pessoas, né? E jornalistas escreveram sobre a exposição. Tinha umas 500 pessoas, alguns escreveram sobre a exposição. Eu tive êxito, mas para fazer essa exposição era pinturas em papel, sem molduras, sem nada, né? E tive êxito e vi, quer dizer, eu selecionei quadros pequenos, assim, no espaço de 2 anos, para ver se eu teria sucesso na pintura ou não. Se tivesse sucesso, eu ia escolher a pintura como coisa que não me largasse nunca. Como eu tive sucesso, eu continuei pintando. Um dia eu tirei as placas de médico, que estavam me chateando, e fiquei na pintura, porque estavam me procurando mais como pintor. Meu pai até que estava com dificuldade de ganhar dinheiro, assim, ele não me incentivou muito, não. Minha mãe era mais incentivadora, mas uma pessoa simples. Quem quis evoluir é eu mesmo, sabe? Eu não queria ser ambulante na rua vendendo coisa. Eu tinha vergonha. Adair Couto e Francisco Longo. Eles me encomendaram 90 quadros, encomendaram 90 para o Wilde também e 50, acho que por Colano. Eu pintei os 90, entreguei eles em 2 anos e recebia 6 quadros por mês. Aí eu tirei as placas de médico, porque estava ganhando mais com pintura do que medicina, que eu tinha que atender meninos não sei aonde, de madrugada, entendeu? Então eu tirei as placas e não me procuraram mais como médico. Eu fiquei pintando, era mais cômodo. Eu pintei mais de 90 quadros e vendia para outras pessoas também. Não, eu não fiquei preso aos 90, pintei mais de 90.
a ditadura, quer dizer, eles prendiam pessoas, e, dizem que torturavam certas pessoas, matavam, sei lá. Ditadura é ditadura, né? E depois que a gente se reunia lá no Maleta, lá, os amigos, né, como o livro fala lá. A gente não podia falar muito, não. Sempre tinha alguém ouvindo, né, para delatar, delatar, sei lá. Então você ficava assim, sem falar muita coisa política. E eu também nunca fui político, nunca quis mexer com política. Vila Nova é no Maleta, lá no fundo do Maleta tem, em frente à escada rolante, era um bar, ainda tem um bar, o bar lá. E as pessoas se reuniam, assim, pintores, escritores, jornalistas, médicos, se reuniam toda noite. Quer dizer, uma noite vinha uns, a outra noite vinha outros. E o Papa era o José Nava, que é irmão do Pedro Nava. Ele ficava lá, sempre lá, bebericando e tal, conversando e tal. Um sujeito assim, inteligente, bom, já morreu. Né? Então é isso. Eu me preocupei em estudar psicologia. Tá? Eu li muito sobre psicanálise, psicologia e tal. E, e achei que eu pintando vários assuntos teria mais sucesso do que só um assunto. Mulheres, guerreiros, figuras, cavalos, retratos, flores. Não me preocupo com os temas. De repente, me dá vontade de pintar um tema, eu pinto. Meus quadros são feitos de reminiscências, de imagens ou lembranças. Se lembram artistas do passado ou presente, não são coincidências, são constantes, existentes e próprias da arte. Quer dizer, as mulheres, as paisagens, os pássaros, não são para serem reproduzidos igual na natureza, são para serem elaborados mentalmente em coisas mentais e corporificados em telas para agradar a íntimas ideações de ordem e harmonia dos espectadores. Bonito? A gente aprende com os grandes mestres, né? Você não está falando em Guignard, Portinari, Van Gogh. Os grandes mestres são não muitos no mundo. Até hoje, se fala lá em Renoir, eles fazem pratinhos com Renoir lá na França, eles enfiam Picasso, né? Sempre os mesmos. Os novos que começam não têm essa chance, ou o povo não acredita neles, você entendeu? Tudo depende de uma evolução, de um inconsciente coletivo também, e um aprimoramento do artista. Sabe? Ele tem que ter conhecimentos de história da arte, psicologia da arte, filosofia da arte, arte política, né? E tem que ter conhecimento, senão você é um alienado de ficar fazendo. Eu gosto assim, eu sinto assim. Não é assim, não. É um vasto mundo de conhecimentos para aprender cada vez mais. Reproduzir a academia. Antigamente havia essa. Você entrava numa escola de arte, aprendia a fazer florões, decoração de palácios, né? Mas isso é uma época acadêmica, né? Você saía pintor, né? Com profissão assim, repetitiva. O pintor pinta.
O artista tem energias estranhas, uma coisa mágica, sentimentos profundos e outras coisas mais que eu não sei enumerar, que o povo capta, né? E se inebria ao ver uma obra de arte que transmite a ele ideações íntimas de ordem e harmonia. Eu acho que um ideal atingido deixa de ser ideal. Você tem que achar outro ideal para atingir e deixar de ser ideal. Há sempre uma procura. É uma necessidade, talvez, de potência, de sobrepujar, talvez, os outros ou a própria morte, né? Foi muito longe. Um psicólogo Adler, né, que foi o tempo do Freud, ele criou uma teoria de que nós evoluímos a partir de um sentimento de inferioridade, né? Queremos sobrepujar esse sentimento e vamos lutando para isso. Isso que é um ideal atingido deixa de ser ideal. Eu não sei se a angústia é mais um sofrimento, mas um sofrimento que enaltece o espírito do artista. Extravasa as ideações íntimas dos outros. Ele dá uma mensagem de harmonia e de ordem, né? Minha preocupação, às vezes, é 10 anos atrás. Eu faço desenhos pequenos como estudos. De vez em quando eu recorro a um deles e desenvolvo. Eu tenho desenho de Ouro Preto que eu fiz lá. Se eu quiser pintar um quadro de Ouro Preto, não preciso ir lá. Eu pego o desenho e já tenho o estudo. As cores eu coloria mal no início. Eu via que não estava bom, sabe? Não sei, eu não conseguia colorir. Então, um dia vi num almanaquezinho, desses que aparece, escrito assim, que vermelho combina com verde, azul com laranja, amarelo com roxo. Então eu estava pintando um quadro, então amarelo combina com roxo, verde com vermelho, né? O quadro ficou bonito. Isso aqui é a aquisição científica no impressionismo. Porque se você... a luz branca é decomposta ao passar por um prisma, é decomposta em 7 cores, né? Se passar um outro prisma invertido, ela é recomposta em luz branca. Se no meio dos 2 prismas você tapar um raio vermelho, vai sair lá, não é luz branca não, vai sair luz verde, que é a complementar do vermelho. Entendeu? Se você tapar o raio amarelo, vai sair lá a complementar das 6 cores o roxo, o raio roxo, e não branco. Isso aqui chama-se cores, harmonia por contraste ou cores complementares. Na hora de pintar já está tão gravado no meu cérebro que eu nem preciso pensar nisso não, né? E às vezes você não precisa seguir esse esquema não. Você vai misturando, tirando, pondo, colocando. Você dá uma mancha vermelha, exige lá no canto preto ou verde. Você tem que compor o quadro. Por isso chama-se artes plásticas, porque é plástico, né? É moldável. Pintor é muito complicado, eles são vaidosos, né? E cada um tem suas tendências a desejos de querer evoluir, suplantar. Você te fala, fulano é o maior pintor do Brasil. Quer dizer, há sempre um maior, né? E o menor quer ser o maior. O Iara mesmo uma vez falou comigo que Portinari morreu, né? E eu era número 2, ele número 1. Agora ele falou assim, eu sou o número 1, porque ele morreu. Eu acho que eu sou sempre bom. Eu não tenho
fracasso em arte. Eu já rodei o pincel de todo jeito, eu já fiz experiências, né? Então, eu insistindo, sai um quadro bom. É porque todos os quadros meus são aceitáveis. Eu não largo um quadro rapidamente, não. Sabe? Tem quadros que eu trabalhei 20 anos, 10 anos. Aquele quadro ali eu trabalhei muitos anos. Às vezes eu mudo o quadro, de um aspecto eu mudo ele, raspo, mudo, modifico. Aquele quadro ali, as meninas estavam com a boca aberta. Um dia eu fechei a boca delas. Depois de pronto... Essa cabeça estava com a boca aberta também. Um dia eu falei, está com a boca aberta, eu fechei a boca. Ultimamente eu não estou fazendo retrato, não. Nem quero, eu falo que eu não quero. Porque entra a vaidade aí do retrato, porque todo mundo quer um retrato. Eu não quero fazer retrato, não. E os retratos que eu fiz a maioria foi mais ou menos no amor, né, de amizade, assim. Agora ficar pintando retrato, e essa continuidade de amizade quer continuar, não por minha causa, com os outros. Ah, quer pintar meu retrato? Não quero pintar seu retrato mais. Falando em retrato, eu estava lendo sobre Rembrandt. Rembrandt tinha um ateliê cheio de quadros ricos, clássicos, né? Tudo. Ele tinha tudo, esculturas. Um dia os nobres de Amsterdã encarregaram ele de pintar um quadro, e eram 18 nobres, para colocar os 18 num quadro. Rembrandt pintou. Todos pagaram 18 florins para ele. Aí você conhece o quadro, é um sujeito na frente com a espada, assim, outros meio corpo, uns com meia cara, outros lá um pedacinho de cara. Eu não podia pôr todos de frente. Aqueles que estavam de lado, falavam, nós pagamos a mesma coisa, só pôs a gente lá no fundo, escondidos. Nós pagamos 18 florins também. Aí começou a desgraça do Rembrandt. Não teve mais nenhuma encomenda. Eles eram os mandantes lá em Amsterdã. Aí apareceu um marchand, que estava cheio de dívidas, né? Porque ele vivia gastando. Né? Aí apareceu um marchand, ofereceu pagar as dívidas e fez um contrato com ele para ele pintar tudo que ele pintasse até a morte seria do marchand. Resultado, quando Rembrandt morreu, 4 bêbados levaram o caixão dele para o cemitério. Ilustra um pouco os retratos. Quando falam comigo pinta meu retrato atualmente, eu tenho certo pavor. A história da arte ensina muita coisa. O Guignard era muito assim, afetivo e ele às vezes ficava 6 meses sem pintar, sabe? Depois ele começava a pintar. Ele pintou porque queria, né? Não obriguei ninguém a me pintar. Muita gente me pintou, muita gente quer me pintar e eu não quero que me pintem. Você não viu o retrato do Bracha? Não é? Foi isso, não. Eu não quero pintar, eu queria que me pintasse. Eu resolvi me pintar com música, com gestos, assim. Está saindo isso? Aí é sacanagem. Corta isso. Retrato não é muita arte, não. Eu sempre considerei o retrato arte menor, sabe? O
Porque o retrato é coisa acadêmica do passado, né? Fazer o retrato do conde, da princesa, né? O retrato não expressa bem a arte, não. A arte abstrata, um montinho, o lixo, não sei o quê, acabou. Ninguém quer isso mais, não. O povo quer arte figurativa, impressionismo, expressionismo. É isso que o povo quer. Sempre achei isso besteira, sabe? E o Guimarães mesmo falava assim, naquela época, sei lá, em 46, quando aparecia fulano pintava abstrato, ele fala, não vai longe não, não vai longe não. Os críticos de arte inventaram 1000 coisas, porque no fundo eles estão assim, frustrados por não serem artistas. Então eles fazem crítica de arte, né? Isso quer dizer, são hábeis nas palavras, né? E aprofundam muito bem, está tudo bem. Mas a crítica de arte, as palavras, não é a arte, né? Não é o quadro, nem a escultura, né? Então, atualmente, eu sinto que o abstracionismo ninguém quer. Esse filho nos rabiscos, com as manchas, põe no hall do prédio, né? Para decorar. Mas decorando coisa nenhuma, fica aquela porcaria a vida inteira, atrapalhando tudo, né? Acham que é obra de arte. Não é. E ninguém está querendo comprar isso, mas não. Agora, por que cabe a você se aprofundar? Eu não vou explicar, não. Tem muitos quadros que eu tinha apego e acabei desapegando, porque achei que queria esse quadro. Eu falava um preço dobrado, ou triplicado, a gente queria e comprava, tudo bem. Aí eu desapegava. Depois que eu desapego, não existe mais para mim aquele quadro. Não é meu, é dele. Não é? Os quadros adquirem uma vida própria com os ingredientes colhidos, absorvidos pelo artista aqui, ali, acolá, e transmitidos na obra de arte, isso. Só uma vez eu estava discutindo com um sujeito que mexe com publicidade, né? Estava conversando sobre a linha, falando horas, ele e eu, sobre a linha. Chegamos à conclusão de que a linha estava virando uma espécie de coisa divina, ficando perigosa, de movimentar populações. Então, vamos parar, falar na linha. Entendeu? Mas eu sempre procurei na linha dar uma significação na linha. Quando alguém olha um desenho meu, ele não olha e joga fora rápido. Ele olha e fica preso, né? E a linha é feita de alguma coisa nesse sentido. Um pouco de magia, de desejo do espectador de ver aquilo que ele não via ou imaginava ver algum dia. Estou falando bonito? Para mim já deu. Se quiser. Acabou.